esse tema, pedagogia das virtudes, ele para mim é um tema muito profundo e que eu acho que nós ainda precisamos fazer cursos mesmo, sabe, Cristóvão? Nós temos ainda que examinar isso com profundidade, porque ele tem uma profundidade na minha percepção, talvez na minha falta de percepção, que eu sinto que nós temos que mergulhar mais profundamente. Eu vejo com satisfação aqui um diplomata da Bielorrússia, o que já indica também um envolvimento a Embaixada da Bielorrússia dentro do movimento Pedagogia das Virtudes. Seja bem-vindo aqui ao nosso seminário. Mas eu dizia que eu vejo essa questão com muito cuidado, a gente tem que mergulhar nisso. E isso parte de mim, especialmente numa percepção que me veio à mente, de como a humanidade, como um todo, tem sido sempre superficial. Como as coisas mais óbvias, as coisas mais claras, mais visíveis, a humanidade parece que não vê, e a humanidade tem vivido até numa insanidade de aceitar como válido situações absolutamente absurdas. Bom, para mim, o exemplo mais fácil, simples de mencionar, mas que a gente esquece que isso faz parte da história da humanidade. Até poucas décadas atrás no Brasil, em alguns países até hoje, em outros talvez um pouco mais de tempo, as mulheres eram consideradas como inferiores aos homens. Quer dizer, como é que uma coisa tão insana como essa, tão insana, tão sem propósito, pode estar presente durante toda a história da humanidade? Como é que foi possível que os nossos bisavós, como não materialmente, mas aqueles que a geração dos bisavós nossos tinham escravos? Como é que é possível entender o que é que passava pela cabeça deles, pela alma deles, de uma coisa assim, de uma insanidade total, de uma grosseria total, de uma brutalidade total, de comprar um ser humano? Ele estava ali. E aí eu sempre me pergunto, e lá no ano 3000, 4000, se nós não destruirmos a humanidade antes disso, né? Os arqueólogos estudando a história anterior da humanidade, o que eles vão dizer de nós, da nossa geração do século XX, do século XXI? E eu vejo que é possível que eles digam, olha, eram bárbaros, destruíram as florestas, poluíram os rios, conseguiram poluir o mar, poluir os aquíferos, romperam com a camada de ozônio, fizeram no século XX duas guerras mundiais, onde morreram mais de 100 milhões de pessoas. E vocês pensam, eles lá falando, que eles entraram no século XXI em paz? Não, continuaram as suas guerras ainda matando mais gente. Que humanidade é essa? Que humanidade é essa? Alguma coisa está muito errado. E se nós não aprofundarmos e não sairmos da superficialidade, não sairmos do imediatismo, não, o que interessa é o hoje, mas não olharmos isso com uma dimensão maior, nós corremos o risco de ficarmos com uma pedagogia das virtudes na superficialidade. Sim. Nós corremos esse risco. E eu, então, acho que é um terreno de águas abissais para nós mergulharmos. Eu tenho pensado, e vou até dizer aqui alguma coisa dos meus pensamentos, que certamente tem muita coisa imprópria, inadequada, mas eu tenho pensado, como é que é possível isso? Eu vejo que no mundo antigo, pelo mínimo aqui no Ocidente, mais fácil a gente falar do Ocidente, que a gente conhece um pouco melhor, no mundo antigo, nós vemos que quem falava em virtude vinha do plano religioso, a religião que falava em virtude. Mas, assim mesmo, as religiões vinham com graves erros, porque minha religião é a de Deus e a de tu é do inferno, é do diabo, quer dizer, com uma separação, quer dizer, elas não tinham uma visão clara
do sentido profundo, pelo mínimo, do sentido da virtude, mas ainda eram as religiões. Mas com elas, aqui no Ocidente, tinham alguns dogmas profundamente equivocados, como o maior deles, aquele de que o planeta Terra estava parado no centro do universo e que haviam as abóbodas celestes onde estavam presas as estrelas e que havia a imobilidade do planeta Terra. E começaram, embora isso já fosse questionado até milênios antes, mas questionados de uma forma superficial, mas começaram a ser questionados cientificamente por Giordano Bruno, por Galileu, e que finalmente foi possível a ciência comprovar que os dogmas eram errados. Isso teve uma quebra naquela autoridade que existia das religiões e da religião aqui no Ocidente, e que passou a haver uma prevalência da ciência materialista. Olha esse dado. Passou a haver uma prevalência da ciência materialista. Uma ciência materialista e com uma mente fragmenta para estudar, para tentar entender o fenômeno da manifestação cósmica, ela fragmenta, ela passou a uma visão individualista, uma visão atomista. E a partir dessa atomização, dessa individualização, tudo saiu dentro dessa linha. É como que uma linha de montagem que tudo sai dentro da mesma linha, de uma linha individualista e de uma linha separada uns dos outros, sem a gente perceber o quanto todos nós estamos interligados. E aí, então, todos os campos, nós acabamos encontrando o mesmo fenômeno. Nós vamos no aspecto educacional, nós vamos encontrar que os pais dizem para os filhos: você precisa se preparar para competir, você tem que estar preparado. E mesmo os professores na escola dizem: não, você tem que estar preparado para competir com os outros. E a pessoa é criada e é formatada na sua mente para competir. Ele não é criado para bem servir. Não há o ensino de que se deve buscar o conhecimento para bem servir. Eu tenho aqui um texto, que eu vou até ler, muito pequeno, de um sobrevivente de um campo de concentração, um professor, que ele disse: apreciados professores e professoras, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros instruídos, crianças envenenadas e mortas por médicos e enfermeiros profissionais, mulheres e crianças assassinados a tiros e queimados por graduados em altas escolas e universidades. E conclui ele: e por isso eu suspeito da educação. Meu pedido é: ajudem seus alunos a serem humanos. Seus esforços nunca devem produzir monstros psicopatas. Ler, escrever, aritmética, etc., só serve se serão importantes, se forem para fazer os nossos filhos mais humanos. Olha que texto. Ele percebeu que a educação, se não tiver o sentido humanista, posso usar até a palavra espiritual, um sentido mais profundo, o sentido da compreensão do porquê da educação, ela pode ser até um grande engano. E até se diz mesmo que não há nada pior do que uma pessoa inteligente, preparada e que seja de mau caráter. Então, nós temos que examinar essa questão: por que uma pessoa inteligente pode ser de mau caráter? Onde é que está essa fonte que define se a pessoa é de bom caráter ou é de mau caráter? Como atuar para que nós tenhamos bom caráter individualmente e como atuar para que a sociedade seja uma sociedade de virtudes, uma sociedade de caráter? Como fazer esse elo? Onde é que está o nó górdio que nós possamos fazer essa mudança e essa transformação, o influenciar
a sociedade de uma maneira mais efetiva. E aí eu pude perceber que a questão não é simples. Mas uma ideia que me passou muito forte na minha mente é que o ser humano ele tem o seu cérebro com dois hemisférios principais, um esquerdo voltado para a razão e o direito voltado para a sensibilidade. Mas a ciência, que só aceita como válido cientificamente aquilo que pode ser somado, que pode ser medido, que pode ser calculado, que pode ser apreciado quantitativamente, ela não leva em consideração o que é inquantificável, como os valores humanos. Ela não tem como quantificar a fraternidade, ela não tem como quantificar a honra, não tem como quantificar a dignidade. Então, ela desconhece os valores éticos, os valores universais, os valores que são os mais profundos e mais importantes, porque as relações humanas, elas se fazem através de relacionamento de pessoas que precisam de ética e de comportamento. Então, a prevalência desta sociedade individualista, desta sociedade que está fragmentada e separada e que não vê a amplitude desta visão até planetária, de que nós e a natureza somos uma coisa só, que não existimos nós aqui e a natureza lá, nós somos a própria natureza, nós somos a Terra, nós fazemos parte desse conjunto. Sem essa percepção, então tudo sai errado. Aí chega na política. Na política eu tenho tido uma experiência curiosa, meu querido Cristóvão. Eu tive com a minha atuação política, apesar de nunca... Bom, passei ocasionalmente aqui pelo Senado, mas eu nunca tive atuação política partidária. Minha atuação sempre foi suprapartidária. Mas eu, nos meus debates sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, e eu tive debates com pessoas que eu sabia que eram de uma mentalidade muito conservadora, que nós chamaríamos de direita, e eles falavam em democracia de boca cheia. Eu digo, me deixa entender isso, como é que ele fala tanto em democracia desse jeito? É porque a gente não percebeu que democracia não é um nome que pode ser usado assim amplamente, não. Porque aqueles que estão dentro da mente individualista, para eles, democracia é economia de mercado. Se não tiver economia de mercado, não é democracia. Democracia é poder ficar rico ilimitadamente. Democracia é liberdade de imprensa sem freio, porque não pode haver freio, tem que haver liberdade total. Então, a visão democrática deles é diferente, pelo mínimo, da minha visão democrática. Para mim, democracia, elas têm que ser uma visão que inclua a totalidade. Enquanto existir uma pessoa no mundo, uma só, que esteja abandonada, nós não somos verdadeiramente democratas. A verdadeira democracia é um por todos e todos por um. É um valor espiritual, é um valor humanista, não é um valor material. A democracia que está aí, dos partidos lutando um contra os outros, concorrendo um contra os outros, isso é um grande equívoco. É um grande equívoco. Nós temos que criar a democracia da solidariedade. Eu até algumas palavras eu já não uso mais isoladamente. Eu não gosto de falar, por exemplo, simplesmente em democracia. Para mim, eu falo democracia solidária. Eu não falo em liberdade, eu falo liberdade ética. Porque se a liberdade não for ética, ela não é liberdade, ela é abuso. Ela é abuso. Mas confundem, os termos ficam confusos, porque nós estamos dentro desta mentalidade individualista, atomista e sem sensibilidade, sem humanidade. Aí chega na economia, nós vamos encontrar o mesmo quadro. Economia é acumular, é somar, é ver quanto tem, quanto não tem. A economia tem que estar a serviço da coletividade, tem que ser humana, tem que ser humanista. Se não é uma economia humana, não é uma economia que realmente sirva. E aí eu vejo que quando um pássaro voa, e nessa criação maravilhosa que
Criador fez com essa beleza extraordinária, e ele, com as suas asas, ele faz o seu voo, ele tem um equilíbrio perfeito das suas duas asas. Nós temos que ter um equilíbrio perfeito das nossas asas, dos nossos hemisférios. Temos que ter a razão, mas temos que ter a sensibilidade como um todo. Não é 50% de razão e 50% de sensibilidade para formar o 100%. Não, é 100% de razão e é 100% de sensibilidade. Nós temos que construir uma sociedade humana sensível, amorosa. E daí a pedagogia do cuidado. Daí a pedagogia das virtudes, daí a pedagogia da afetividade, daí a pedagogia da amorosidade. É isso que nós temos. Mas como nós temos voado com uma asa só, que é a asa da razão individualista, nós temos que fortalecer realmente a asa humana, dos nossos valores humanos, das virtudes, dos valores humanos. Agora, a questão realmente tem que estudar muito, a questão é profunda. E eu vejo uma coisa que para mim me parece muito clara. Nós temos que perceber que nós vivemos numa manifestação cósmica, que nós podemos obter o resultado que nós queremos, desde que utilizemos os meios para obter esse resultado. Há uma pequena história que a gente costuma contar, e que eu acho que ela é exemplificadora. Dois amigos estavam na beira de um rio, conversavam amigavelmente, e quando percebem uma criança se debatendo na correnteza, eles sabem nadar e instintivamente se jogaram, foram buscar essa criança. Quando a colocaram em terra firme, respirando, salvamos, 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 naquela alegria, eles percebem uma segunda criança. Imediatamente eles vão buscar essa segunda criança, voltam com essa segunda, veem que salvaram, um pouco mais perplexos, olham para o rio e veem que milhares de crianças estão sendo arrastadas pela correnteza. Aí um diz ao outro, né? Vamos salvá-los. O outro diz, não, vai você que alguém tem que tentar salvar essas crianças. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças na correnteza. Nós temos que ir às causas, temos que ir às raízes. Esses milhões de pessoas que vivem na pobreza, que vivem na miséria, não é por acaso. É porque é o resultado da falta de virtude que nós temos tido na humanidade. É essa falta de virtude que faz as guerras, é essa falta de virtude que faz a violência, é essa falta de virtude que faz todos esses males que nós temos. Mas como vivemos também numa sociedade capitalista, que por si só é uma sociedade individualista e de disputa, porque o capitalismo também é disputa de pessoas e de empresas e de tudo mais, nós acabamos sendo sacrificados por uma visão equivocada de mundo. Nós temos que mudar essa visão equivocada de mundo. Hoje, felizmente, há um caminho mais fácil para percorrer no campo das religiões, que sempre estiveram defendendo virtudes mais isoladas uma das outras e até lutando umas com as outras. Hoje a mentalidade humana, felizmente, se caminha para que haja mais do que um respeito de uma religião à outra, que seja válido aquilo que outro dia, perguntando ao Dalai Lama qual era a melhor religião, ele disse: aqui melhor fizer a pessoa que lhe trouxer a maior espiritualidade. No Cazaquistão, num Fórum Mundial da Cultura Espiritual, é um país de maioria muçulmana, e faz um fórum mundial espiritual com representantes do Papa, com patriarcas ortodoxos, com monges budistas, com monges tibetanos, com xamãs. Até eu fui convidado para falar e falei sobre cidadania planetária. A conquista da amorosidade universal foi o título da palestra que eu fiz lá. Quer dizer, há uma mentalidade, nós estamos num caminho muito bom, nós não podemos ficar pessimistas, mesmo porque o poder do pensamento é um poder de um valor extraordinário. Nós somos resultado muito daquilo que nós acreditamos, da fé que nós temos, da perspectiva que nós temos, do trabalho que nós temos. Então, eu acho que é muito importante nós acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos na humanidade e trabalharmos para que seja possível fazer essa transformação.
E eu vejo aí, então, que há um campo profundo para nós entendermos sobre essa questão das leis da natureza. Nós somos regidos, nós vivemos num planeta, vivemos num cosmos, que existem leis da natureza, e que nós nem percebemos o quanto somos, até de uma certa forma, prisioneiros dessas leis. E porque com essa visão de que existem leis, e uma das leis é a de causa e efeito, que nós colhemos o que plantamos, nós, para termos a correta colheita, temos que ter a reta semeadura. O mais humilde e analfabeto agricultor, ele sabe que ele tem a época de fazer os berços para colocar sementes, ele sabe que tem a época do plantio, ele sabe que tem que fazer a irrigação, ele sabe que tem que corrigir o solo. Não é uma coisa isolada, são uma porção de coisas, mas ele sabe que cuidando daquelas coisas, cuidando da irrigação, cuidando da proteção, que certamente ele vai obter o resultado. E obtém o resultado, a não ser uma catástrofe imprevisível. Mas o normal é que ele obtenha o resultado. Nós temos que fazer a correta semeadura da nossa sociedade. Nós temos que verificar com estudos profundos quais são os berços que têm que ser preparados, quais são as épocas de plantio, quais as sementes que têm que ser plantadas, quais os nutrientes adequados que temos que colocar para que nós possamos colher essa transformação da sociedade. Não vai cair do céu sem que haja um trabalho nosso. O pintinho, para sair da casca do ovo, ele tem que fazer força para romper a casca do ovo. A semente, para germinar, ela tem que romper com a semente, com a casca da semente, romper com a terra, lançar suas raízes as mais profundas que ele puder para buscar os nutrientes e abrir-se ao sol, abrir-se para receber a luz, para receber o seu crescimento. Nós temos que fazer isso, conhecendo, estudando. É muito importante a gente estudar e conhecer, verificar essas leis da natureza e que elas marcam a vida. Einstein diz que Deus não joga dados, dizendo que existe uma ordem cósmica. Olha, isso não foi qualquer uma pessoa que disse, foi Einstein, embora para nós a autoridade tem um valor secundário, mas a gente tem que respeitar aqueles que mostraram os seus valores pela sua posição, pela sua atuação, especialmente humanista, dentro da Terra. Ele disse, Deus não joga dados. Dizendo o quê? Dizendo que vivemos num mundo que tem leis. Se nós queremos um resultado, temos que colher esse resultado. Temos que fazer a semeadura correta para ter a colheita, colheita. Há um certo debate científico em torno do assunto, por causa do Werner Heisenberg, que lançou o princípio da incerteza, dizendo que existe uma teoria do caos. Ele, fazendo exames de laboratório, ele pôde perceber que algumas coisas que eram esperadas não saíram como ele pretendia, então que existe uma incerteza. Eu acho que se nós, pelo mínimo na minha visão, aprofundarmos, vamos verificar que uma das leis da natureza é a lei de causa e efeito. Mas existe uma outra lei presente que ela está colada, que é a lei do livre-arbítrio. É a lei. E todas as consciências do universo, desde as microscópicas às macroscópicas, elas têm a consciência do livre-arbítrio, como nós temos a consciência do livre-arbítrio. Nós temos a livre-arbítrio de fazer aquilo que quisermos, mas nós recebemos a consequência daquilo que nós fizermos. Se nós plantarmos figos venenosos, nós vamos colher figos venenosos. A escolha da semente determina qual vai ser o fruto. Nós temos essa incerteza, se eu vou escolher uma semente ou outra, ela está presente na sociedade, porque são milhares de manifestações de consciência com milhares de manifestações diferentes do seu livre-arbítrio, mas todas elas estão sujeitas à lei de causa e efeito, que é uma das leis que nós precisamos ter presente. Então, posso dizer que eu acho que nós somos senhores do nosso destino. Nós não estamos num mundo em que a miséria está aí, a guerra está aí, e porque não tem jeito. Porque nós, na nossa estreiteza mental, estreiteza de sentimentos, estreiteza de confiança, de fé, nós não temos atuado de uma forma efetiva.
E o papel dos cientistas é exatamente de descobrir essas leis da natureza. Mas, com grande alegria, eu vejo que a ciência está mudando. Hoje, quem fala alto na ciência é chamada ciência quântica. E o que é a ciência quântica? São os cientistas que têm, e são as expressões dos nomes mais famosos do mundo de hoje, que nos diz que está tudo interligado. Está tudo interligado. Que quando um homem fere outro homem, ele não fere apenas outro homem, ele fere a humanidade inteira e fere a si próprio. Porque ele faz parte dessa humanidade e todos nós somos interdependentes, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós feitos do mesmo barro, todos nós participamos dessa mesma vida e que é uma ilusão um indivíduo lutar isoladamente para si próprio, em conflito com o resto, porque ele está apenas fazendo mal a si próprio. Vejam o corpo humano. O corpo humano, que sabedoria! Eu acho que o construtor que planejou o ser humano devia ter uma inteligência assim incomensurável, né? Olha, cada um de nós, quando a gente vê uma criancinha pequenininha, nossa senhora, seus olhos, seu ouvido, sua boquinha, seus dentinhos, seus braços, suas pernas, e essa inteligência que cresce, e aí vamos examinar um sistema ósseo perfeito, o sistema cartilaginoso, o sistema muscular, o sistema reprodutivo, o sistema endógeno, todos os sistemas, e funciona tudo que é uma beleza. Todos os órgãos, uns ajudando aos outros. Não há competição. Não há competição. Eles se ajudam mutuamente. Aí vem o Marcelo lá e diz, eu estou de mal, eu estou de mal, eu estou fora. Ela cria um câncer, mata o corpo e morre junto. Mata o corpo e morre junto. Ela não sai. Nós temos que entender as leis da natureza. É preciso que a humanidade possa perceber que a felicidade da humanidade está na percepção de que todos nós fazemos parte de uma mesma vida e que aquele que está lá como o maior marginal, na verdade, ele é um pobre marginalizado. Eu aprendi com minha mãe a rezar pelos prisioneiros e ela me dizia, nós os chamamos de marginais, mas como regra eles foram marginalizados. E nós, nessa atuação nossa de punitiva, vamos punir, vamos ser mais, está faltando punição. Não está faltando punição, está faltando coração, está faltando amor, está faltando carinho, está faltando cuidado, está faltando humanidade, está faltando a gente ser realmente uma raça humana digna e não uma raça humana selvagem, uma raça humana que até outro dia estávamos aqui com escravos, que ainda hoje estamos com guerras, que ainda hoje temos milhões abandonados. Está faltando humanidade. Nós temos que entender isso. A pedagogia das virtudes, ela tem que trabalhar para mostrar que não é ser bonzinho, não. O problema não é ser bonzinho, é que todos nós fazemos parte de uma mesma vida. É ignorância a pessoa imaginar que ele sozinho vai ser feliz. Sozinho nenhum de nós tem significado nenhum. Coloca uma pessoa sozinha aí no deserto, ela não existe. Não existe. A nossa vida se faz pelo relacionamento. É no relacionamento que a gente tem dia a dia, é que a gente estabelece esses laços e que só são laços saudáveis se forem amorosos. Não existe duas formas, olhe bem o que eu estou afirmando, não existe duas formas de relação saudável, só existe uma. Relação saudável é amorosa, é afetiva, é carinhosa, ela não é uma relação diferente, seja marido, mulher, pai, filho, país com país. Nós temos que ter uma atitude planetária de amorosidade para com todos os países do mundo. E aí uma neta minha, há anos atrás, hoje ela já está maiorzinha, ela me disse assim um dia, vô, então, em vez de jogar bombas nos países, devia jogar bombons. Eu digo, é isso, minha querida, mas é isso.
Mas é isso, o amor é irresistível. Omnia vinci amor, isso vem lá do latim. O amor tudo vence, o amor tudo vence. É um amor que falta no mundo. A gente tem um pouco de cuidado de falar de amor, porque adulteraram tanto essa palavra que as pessoas já não sabem mais direito nem o que é amor. Para as pessoas do mundo, especialmente mais jovens e mal instruídos, mal orientados, amor é sexo pura e simplesmente. Não, amor a própria criação do universo, é a própria manifestação cósmica que liga tudo harmoniosamente, os planetas harmoniosamente girando, os corpos nossos constituídos harmoniosamente, as florestas que funcionam com um equilíbrio ecológico profundamente harmonioso. A vida só existe porque existe harmonia. Nós só existimos como corpo físico porque todas as nossos bilhões de células trabalham em harmonia umas com as outras. Só que essa harmonia que nós temos no nosso corpo físico, nós temos que levar para o corpo social. Mas, como existe uma mentalidade estreita, sensibilidade estreita, falta de confiança, isso fica difícil. Mas o trabalho que eu sinto é de levar isso ao mundo. Vou terminar o que eu estou falando. Um rapaz me perguntou na palestra. Ele disse, eu quero ser amoroso, mas como é que eu posso trabalhar comigo para ser amoroso? Eu acho a pergunta fantástica. Como é que eu vou trabalhar comigo para ser amoroso? E como é que eu posso fazer para que os outros também sintam esse sentido do amor e possam atuar com amorosidade? O que eu posso fazer? E eu, então, naquele instante, eu mais ou menos disse a ele o seguinte: do ponto de vista individual, nós vivemos uma dualidade. Isso foi muito bem retratado por Goethe, que disse, eu tenho dentro do peito, há que dois seres respiram em meu peito. Há que dois seres respiram em meu peito. Olavo Bilac é que disse, eu tenho dentro do peito um demônio que ruge e um Deus que chora. E se a gente quiser sair da poesia, o São Paulo está lá e disse, não sei porquê, está lá nos Coríntios, não sei porquê, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Há uma dualidade que é aquele conflito nosso, do nosso ego, da nossa personalidade com a nossa essência, com o nosso verdadeiro ser. E então a gente tem que compreender isso. Primeiro, quem somos, e aliás o estudo merece a gente entender até o que não dará para fazer aqui nesse instante, mas pesquisar o que nós estamos fazendo aqui vivos, por que nós nascemos, né? Nós teríamos que fazer pesquisas maiores para tentar entender a razão de ser da existência. Mas então, eu dizia que, eu li uma história de que um pastor, um sacerdote, um guru, foi procurado por um dos seus fiéis e disse a ele, eu peço a sua ajuda, eu tenho dentro de mim um lobo feroz, que muito agressivo, se explode por qualquer coisa, mas eu sinto que eu também tenho dentro de mim um cão pastor, protetor, a vontade de proteger. E eu sinto que eles estão brigando, sempre estão em luta, eu passo de um para o outro, de um para o outro. Quem é que vai vencer essa luta? Então, o seu pastor disse assim, vai vencer quem você alimentar. Vai vencer quem você alimentar. Alimente esse cão pastor e deixe o lobo morrer de inanição. Não mate o lobo, deixe ele morrer de inanição. Eu acho que é um dado muito importante no que diz respeito ao comportamento individual de cada um de nós. De que se nós vemos uma situação que nos envolve, a gente buscar o melhor de nós dentro dessa situação. E relativamente aos que estão fora, nós não podemos mudar o outro. Nós não temos a nossa pedagogia de virtude, nós não temos poder de mudar o outro. Só ele que pode se transformar. Mas nós temos o poder de dar nutrientes adequados, nutrientes físicos, nutrientes emocionais, nutrientes mentais, nutrientes espirituais, para que ele possa se
transformar e possa ser alguém que possa absorver esses nutrientes. Quando nós comemos uma comida física, tem que ser saudável. A mais emocional, a mental, a psicológica, a espiritual tem que ser saudável também. Se nós ligamos as nossas televisões e só vemos cenas de horror e de miséria, nós estamos sendo mal nutridos com esses elementos. Nós precisamos, não de censura, mas nós precisamos de ética na comunicação. Nós precisamos de ética. Mas, acima de tudo, essa ética tem que se caracterizar pelo amor, pela compreensão de que o amor é o que há de mais extraordinário. E me perdoe, mas vou contar mais uma historinha. Porque eu tive a minha primeira experiência com amor mais ou menos com 10 para 11 anos de idade. Eu vinha pela rua da minha cidade, em Santos, Rua Joaquim Távora, para minha casa. E quando passei numa casa, tinha uma vitrine com um livrinho, Nosso Amor aos Animais. Eu que fui criado pelos meus pais como vegetariano por amor aos animais, porque minha mãe, quando foi comprar carne no matadouro com 14 anos de idade, ficou escandalizada com o que era aquilo. Então ela me disse sempre, criatura de Deus a gente não mata, era o que ela me dizia, criatura de Deus a gente não mata. Eu quando vi aquele livrinho, quanto é que é o livro? Tanto, devia ser, que coisa de quê? 10, 15 reais, 20, uma coisa pequena. Fui em casa, peguei o dinheiro com minha mãe, peguei o livro, vim, cheguei a abrir o livrinho para ler. Capítulo 1, os cabritinhos. Devemos amar os cabritinhos porque nos dão sua carne para comer. Com a sua pele podemos fazer bolsas, com seus cascos podemos fazer botões e com seus chifres adornos para caixinhas. Eu fechei o livro, não li mais, e minha mãe, eu vi ela repetir isso tantas vezes para amigos, visitantes, que eu acabei decorando o que eu teria dito a ela. Ela dizia que eu teria dito a ela assim: mamãe, foi uma mulher muito piedosa que escreveu o livro, mas ela não sabe o que é amor. Então a gente tem que saber as coisas. Nem amor a gente sabe mais o direito que é. Para nós, o nosso amor é utilitarista. E eu quero encerrar dizendo que, para mim, a minha visão, amor não é um sentimento simplesmente. É muito mais do que um sentimento. Amor é a manifestação cósmica que liga a toda a vida, a todo o universo, a todas as coisas. Essa visão que a física quântica tem tido de hoje. Esse fio, essa energia que liga todo o universo de uma forma positiva. E que a nossa postura de amor, então o que é amor? A nossa postura não é de dar amor, é de ser amor. Isso há uma diferença gigantesca. Porque quando eu dou amor ao Aldo Paviani, que eu gosto tanto dele, que me dá tanta inspiração, a minha mulher, que é um tesouro para mim de todos os dias, aos meus filhos, aos meus amigos. Isso é dar amor. Ser amor é um estado de ser. Para mim, a verdadeira pedagogia das virtudes é criar novos cidadãos planetários que sejam amor. A postura deles é de amor diante de qualquer circunstância, em qualquer circunstância, eles simplesmente são amor. E até vejo que essas grandes figuras da humanidade, seja um Cristo, seja um São Francisco de Assis, seja um Buda, seja um Dalai Lama, todas essas grandes figuras, eles são grandes figuras porque eles sempre foram amor, simplesmente amor. Para eles não existe o mocinho, o bandido, eles são amor com todos, porque sabem que todos precisam dessa transformação. E é assim que eu vejo a pedagogia das virtudes, criar a partir da consciência coletiva da responsabilidade individual, que cada um de nós é responsável, criar a consciência coletiva da amorosidade universal.